Boa noite a todos, sejam bem-vindos às nossas palestras aqui da região sul do Tocantins. E nós temos uma alegria muito grande de hoje termos uma companheira que já vem há momentos, e eu vou pedir para a nossa amiga Grace Gonçalves apresentá-la. Então, a Regina, ela já faz parte do Tocantins. Ela está lá na FEDEF, porque nós emprestamos a Regina lá para a FEDEF, para a FEB. Não leva ela um pouquinho, né? Porque ela já faz parte do Tocantins. É uma companheira nossa, disponível a servir. A gente marca seminário, marca encontro, jornada, tudo que precisa, ela está junto com a gente. Obrigada, Regina, trabalhadora do Cristo. Ela é coordenadora da área da mediunidade da FEB, da Regional Centro, né? E da Comissão Regional Centro, trabalhadora, expositora, e também você é vice-presidente, não é isso, Regina? Da FEDEF, né? Exato. Então, está aí conosco, fica tranquila, nós estamos aqui para aprender com você nesta noite de hoje, estamos juntas. E passando a palavra para você, minha querida. Obrigada, Regina, por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar. É sempre uma oportunidade que a gente tem de estudar. E aí, assim, quando a gente aceita um convite, quem é mais beneficiado somos nós mesmos, né? Porque precisamos preparar o tema para poder apresentar. Nós hoje vamos conversar sobre um assunto que é um assunto considerado extremamente delicado, que é o perdão. E vamos falar um pouco sobre os benefícios do perdão. Mas para a gente iniciar esse assunto, nós trouxemos uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, uma mensagem de Emmanuel. Aliás, a mensagem, desculpa, é de Hilário Silva. A mensagem chama-se De Tocaia. É a lição número 88 do livro Espírito da Verdade. Essa mensagem apresenta para nós uma história de um trabalhador espírita, do movimento espírita de São Paulo, e inicia dizendo que esse trabalhador atravessava calmamente a Avenida São João. Ele ia para a residência de uma pessoa que estava precisando muito de ajuda. E ele ia fazer um evangelho na residência dessa pessoa. De repente, ao atravessar a Avenida São João, ele foi alvejado por um tiro de revólver. Então, na hora que isso aconteceu, estabeleceu-se o caos. Foi correria para lá, gritaria para cá, e ele calmamente se levantou e se depara com um homem, um jovem, desconhecido, com uma arma na mão, pedindo desculpas, dizendo que aquilo tinha acontecido por acaso. Ele não teve a intenção de atirar em Luiz Borges, que era o nome do trabalhador. O trabalhador se levanta calmamente, passa a mão no peito e percebe que, na realidade, a bala não chegou a feri-lo. A bala ficou alojada no livro que ele carregava junto ao peito, caminhava com o livro aqui junto ao peito, e essa bala atingiu o livro e não o coração dele. E aí, quando o pessoal olha, o livro que ele carregava era o Evangelho segundo o Espiritismo. Calmamente, ele pede para fazer uma leitura de uma página. Vamos ver o que o Evangelho nos diz a esse respeito. E, para surpresa de todos, inclusive dele, ele abre o livro exatamente numa página
que fazia referência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, Luiz Borges faz a seguinte leitura. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Então, o que a gente encontra aqui nessa mensagem? Em primeiro lugar, um trabalhador do Cristo, da seara do Cristo, que estava preparado para aquele momento, que saiu de casa preparado e assistido pela equipe espiritual para ir até a residência de uma outra pessoa que passava dificuldades e precisava de ajuda. E ele ia fazer o evangelho no lar. Do outro lado, nós encontramos uma pessoa que foi traída, ferida, magoada, e que começou a quê? A remoer aquela dor. Começou a desenvolver um sentimento de rancor, de ressentimento pelo irmão, e arquitetou um plano de vingança. E essa vingança era o quê? Tirar a vida do próprio irmão. Então, Luiz Borges, como trabalhador da seara do Cristo, ele conseguiu, através da sua calma, através da sua atitude, tocar aquele companheiro e fazer com que ele despertasse, com que ele percebesse o tamanho da besteira que ele estava querendo fazer, que era o quê? Tirar a vida do próprio irmão. Então, daí a gente imagina quantos compromissos e quantos comprometimentos esse companheiro estaria mergulhando se conseguisse ter realizado o seu intento de tirar a vida do próprio irmão. Quantos séculos ou milênios ele levaria para recuperar esse momento de aflição? E graças a Deus, o trabalhador da seara do Cristo, que não tinha naquele momento assim nenhum envolvimento com a vítima, estava ali na realidade amparado pelo Cristo, conseguiu, através da sua atitude, fazer com que aquele irmão parasse e recuasse e pedisse perdão e desistisse de tirar a vida do seu próprio irmão. Então, aqui, é importante a gente lembrar o que é o perdão. Perdão não é uma coisa assim tão simples. Não é simplesmente a gente desculpar. O perdão, ele é mais profundo. É desistir de uma vingança. É não ficar guardando mágoa, não ficar guardando ressentimento. Isso tudo faz parte do perdão. Então, o que a gente pode observar aqui nesse momento, em primeiro lugar, é que quando a gente fala do perdão,
a gente pensa no perdão como se fosse perdoa e esquece. E aí a gente busca exatamente o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ver as 3 passagens que abrem o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, aqui, o primeiro benefício do perdão é, no momento em que você perdoa, você passa a merecer o perdão também, ou a desculpa. Porque aquela pessoa que não consegue perdoar, ela também não tem direito de pedir perdão. Porque se ela não dá conta de se perdoar, ela não dá conta de perdoar o outro, como é que ela vai pedir perdão pelas faltas que ela comete? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Então, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho um irmão. Então, e aí entra a mensagem que a gente acabou de ler aí do livro, da história do livro, da mensagem à tocaia. Então, o que a gente vê aqui? A nossa tendência, quando a gente é ofendido, agredido, magoado, traído, é a gente alardear o máximo que a gente pode. Então, a gente justifica as nossas atitudes, a gente se coloca no lugar de vítima, nós somos a vítima, e o outro está no lugar do algoz. A maior dificuldade do perdão que a gente vê nesse sentido aí é que quando essas questões acontecem, elas partem de pessoas que estão muito próximas a nós. E aí a gente faz a comparação aqui com o Luiz Borges e esse jovem. Eles não tinham nenhuma relação, nenhum conhecimento um com o outro. Então, para esse trabalhador espírita, já era mais fácil, até pela condição e pelo preparo dele, separar as coisas, ver com outros olhos e não se deixar envolver naquela situação. Mas quando a gente está na família, no casamento, na profissão, ou mesmo na casa espírita, e de repente a gente é caluniado, agredido, ofendido, magoado, nem sempre a gente dá conta de agir da mesma forma que o Luiz Borges agiu. E aí, nós vamos verificar a necessidade da gente parar e pensar, e não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente. Vamos respirar profundamente, vamos acalmar primeiro o coração, vamos deixar que a emoção passe, para que depois a gente tenha condições de tomar qualquer decisão. Porque se a gente começa a colocar mágoa e ressentimento para dentro do coração, nós vamos nos envenenando cada vez mais. E chega um momento em que a gente parte para o ódio e para o desejo de vingança, ao invés da gente buscar o perdão. Lembrando também, quando a gente fala do perdão, a gente fala muito do
esquecimento. Perdoar não é esquecer, porque nós não somos desmemoriados. Tudo aquilo que aconteceu, nós vamos continuar lembrando. Mas nós precisamos trabalhar o nosso sentimento no sentido de fazer com que aquilo não nos magoe tanto, com que aquilo seja diluído no dia a dia. Então, o esquecer é esquecer a mágoa, esquecer o ressentimento, esquecer aquela dor e transformar aquilo numa situação normal do dia a dia, onde nós vamos compreender a limitação do outro, a dificuldade do outro, às vezes até a ignorância do outro, quando tem esse tipo de atitude. O perdão verdadeiro esquece em definitivo o mal recebido. Então, esse é um benefício do perdão, mas esquecer no sentido de esquecer a mágoa, a dor, e não o fato, o ato que aconteceu. Não se gaba da concessão a fazer. Você não sai por aí dizendo, viu como eu sou boazinha? Eu esqueci, eu deixei de lado, eu perdoei a traição ou a calúnia que eu recebi. Não se vangloria da absolvição concedida aos inimigos. Também a mesma coisa que acabamos de falar. O perdão, ele requer boa vontade. Se não houver boa vontade, você não consegue perdoar ninguém. Pede tenacidade. Liberta. Esse é um grande benefício do perdão. As pessoas geralmente dizem o seguinte, tá, mas quando você perdoa, você está isentando o outro da reparação. Não é verdade. Perdoar é uma coisa, a dívida continua ali. Ali eu trabalhei o sentimento. Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio daquela pessoa, eu não quero o mal para aquela pessoa, mas se eu entrei, digamos, na casa da graça e quebrei um objeto valioso dela, ela pode até me perdoar por aquela atitude. Mas isso não me isenta de ter que repor aquele objeto. A dívida continua. Eu tenho que ir ali e reparar e repor aquele objeto que eu estraguei, que eu quebrei. Então, nesse sentido, você se livra ali em termos de sentimento. Você que se acalma, você se tranquiliza, você não sai carregando nenhuma dor, nenhum ódio, mas a dívida, essa permanece. Outro benefício, tranquiliza a mente. No momento em que você se liberta, você deixa de viver atormentado. Você passa a ter a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos com mais tranquilidade. Acalma o coração, é claro, acalma o coração. Não carrega mágoa ou ressentimento. Então, aqui nós temos o quê? Várias situações que nos levam ao benefício do perdão. Nós buscamos um outro livro também de Emmanuel, que se chama Hora Certa. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas... Espera aí, deixa eu só pegar ele aqui. É um livro antigo, bem fininho, e ele traz uma mensagem
que é a mensagem número 18, que se chama Cura do Mal. Nós vamos pedir permissão para ir lendo. São poucas frases e dá para a gente ler sem incomodar muito. Então, essa mensagem de Emmanuel diz o seguinte: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Olha que coisa interessante. Nós trazemos em nós mesmos as condições que precisamos, ou seja, o antídoto que precisamos para não nos deixar contaminar pelo ódio nem pelo desequilíbrio. Perdoa quem te persegue ou calunia no veículo do silêncio e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. O outro ponto interessantíssimo, quando nós falamos aqui no início, que a nossa tendência quando somos ofendidos, agredidos, caluniados, traídos, é alardear o máximo que a gente pode. E Emmanuel traz aqui para a gente exatamente o contrário, a necessidade do silêncio. Silêncio para quê? Para que a gente busque a reflexão, para que a gente pense exatamente o que foi que aconteceu. Por que é que nós chegamos àquela situação? Onde foi que nós permitimos que o outro agisse daquela maneira conosco? Porque as pessoas vão até onde elas encontram a entrada. Se nós somos caluniados, se nós somos traídos, de alguma forma, nós permitimos que aquilo acontecesse. E nós não percebemos. E, de repente, nós somos feridos por pessoas que estão muito próximas de nós. E isso dói terrivelmente. Quando acontece, a gente passa por bons momentos onde a gente vai precisar realmente do silêncio e da boa vontade para a gente entender toda aquela situação, entender por que a pessoa agiu daquela maneira. Às vezes a gente tem a tendência de quê? De querer justificar. Se nós temos a nossa consciência tranquila em relação à nossa vida, nós não temos por que nos justificar. Justificar o quê? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E aí continua Emmanuel quando ele diz o seguinte: perdoa sem comentários a quem te ofende, e a breve tempo te conscientizará dos males que evitastes e das esperanças com que renovastes muitos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal
que nos induz a apoiar voluntária ou involuntariamente o extermínio de milhões de pessoas. Então, ele vem mostrar aqui para a gente que o quê? Que a guerra, muitas vezes, inicia de atitudes impensadas, de momentos, pequeninos momentos de irreflexão. E a gente vai deixando que aquilo cresça, e quando a gente percebe, a gente está envolvida aí em verdadeiras guerras. E aí, a história da humanidade traz uma infinidade de casos nesse sentido. A literatura espírita também aponta uma série de fatos em que nem sempre a gente para perceber, para olhar. E se a gente tivesse parado um minuto antes, aquilo não teria acontecido. Nós teríamos evitado passar por séculos ou milênios de queda, de dor, de sofrimento. As salas mediúnicas, semanalmente, a gente vê e como é difícil quando a gente se depara com irmãos que estão ali com o pensamento cristalizado naquela dor, naquele sofrimento, naquele ódio, há séculos ou mesmo milênios, e que não dão conta de mover 1 milímetro sequer para sair daquela situação. E isso, Santo Agostinho trouxe para todos nós. A necessidade de, diariamente, a gente passar em revista as nossas atitudes, verificando o nosso dia a dia, onde foi que nós erramos, onde é que nós precisamos reparar, onde é que nós precisamos corrigir as nossas atitudes, onde é que nós precisamos desculpar, onde nós precisamos perdoar, para não deixar que esse sentimento vá adiante e aquilo se transforme em mágoa, em ressentimento, em ódio, em desejo de vingança. Então, quando a gente fala dos benefícios do perdão, a gente fala do contrário de tudo isso, da libertação, da necessidade de acalmar a mente, acalmar o coração e de nos aliviar. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mãozinha aí no decorrer da fala e a gente gostaria de perguntar se tem alguma pergunta, algum comentário a ser acrescentado aí antes da gente caminhar aí já para o encerramento. Graça, nós vamos até que horário? É 45 minutos de exposição, Regina. Ainda tem 15 minutos. E o Amauri... Pois é, se o Amauri está aí com a mãozinha levantada. Tinha uma outra moça que levantou também e depois baixou. Seu Amauri, o senhor quer fazer algum comentário? Ou alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Acho que pode continuar, minha amiga. Prova. Às vezes a gente encosta sem querer, né? A tecnologia é algo novo ainda para nós. Tá certo. Então, vamos lá. E aí nós trouxemos aqui novamente Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Ceifa de Luz, aqui a lição número 2, chamada Desculpar. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. Essa passagem aqui mostra para a gente, às vezes, quando a gente lê, nas primeiras vezes, principalmente, que a gente lê, imediatamente a gente faz aquela conta, né? 70 vezes 7. 490 vezes. Tá fácil, né? Se eu perdoar 490 vezes, eu estou livre. Mas, na realidade, o que ele quer dizer aqui é que o perdão ele deve acontecer
indefinidamente. Em todas as situações, em todas as oportunidades em que seja pedido a desculpa ou o perdão, nós precisamos trabalhar para que aquilo aconteça. Então, não é 490 vezes. Em todas as vezes que a gente for ofendido, a gente tem que perdoar. Então, Emmanuel diz o seguinte: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Então, aqui o que aconteceu com o Luiz Borges, né? Vai imediatamente, resolve a questão, lava o coração e sai livre daquela dor e daquele sofrimento. Tanto o Luiz, que ele poderia ter sido baleado realmente, e aí ele poderia ter desencarnado, poderia ter desenvolvido aí um processo de dor, de sofrimento, de desejo de vingança, como o pobre rapaz que estava ali amargurado em busca do irmão, que não sabia nem porquê, deu um tiro aí de qualquer jeito e acabou acertando o Luiz Borges, né? De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Então, perdoa e não abre porta para males maiores. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. É verdade. As pessoas, às vezes, agem muito mais por ignorância do que por crueldade, né? E aí, cada ação vai gerando uma reação e as dificuldades vão aumentando. Então, quando a gente está pronto para socorrer, para abrir o coração, para perdoar, para desculpar, para compreender a limitação do outro, fica muito mais fácil continuar vivendo. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Voltamos mais uma vez à história aí do Luiz Borges. Ele se deparou com uma pessoa totalmente desconhecida. Levou um tiro que ele não sabia de onde vinha nem por que estava acontecendo. Naquele momento, quem poderia imaginar a extensão da dor e do sofrimento daquele pobre rapaz que estava ali totalmente aflito e angustiado, querendo tirar a vida do próprio irmão, por ter sido prejudicado por causa de uma herança. E quando a gente fala de herança, de bens materiais, são coisas que causam uma série de transtornos nas famílias. É quando morre um ente ou desencarna um familiar, um ente querido, e deixa bens. E as brigas geralmente começam na família a partir daí, porque um se considera injustiçado
ou prejudicado, porque o outro está recebendo mais, porque o outro está ficando com alguma coisa que ele gostaria de ficar. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado nesses momentos, para que a gente não abra a porta, para que depois a gente tenha que voltar para a reparação, para que depois a gente tenha que pedir perdão ou perdoar os nossos entes queridos. Então, é muito difícil realmente a gente imaginar a extensão da dor daqueles companheiros que se manifestam nas reuniões mediúnicas, em que às vezes estão ali no fundo do poço, mostrando para a gente até que ponto eles chegaram, porque não tiveram paciência, nem bom senso, para parar e para refletir ou para recuar antes que determinado fato acontecesse. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã também sejas desculpado. É o que nós também já falamos. Se nós não somos capazes de pedir perdão ou de perdoar, aliás, não somos capazes de perdoar, como é que nós queremos pedir perdão? Então, para merecer o perdão, é preciso que a gente aprenda primeiro a perdoar e a desculpar o nosso semelhante. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Basta a gente olhar a nossa própria volta, né? Verificar ali as pessoas com quem a gente convive, onde a gente se encontra, para a gente perceber que nós temos muitas lições em termos de bondade e também oportunidade de fazer o bem e ser bom. O sol revela generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será a mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. É a natureza nos dando o exemplo de bondade. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos oriente às horas. Isso é fundamental. Aprender a ser caridoso, aprender a compreender, a entender a necessidade, a dificuldade do nosso semelhante e principalmente as nossas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Então, cada dia que amanhece é uma oportunidade que a gente tem para refletir sobre o dia a dia e para fazer diferente no dia seguinte. A mesma coisa aí entra o que é a reencarnação. Cada nova existência que Deus nos dá é a oportunidade de recomeço, para que a gente, passando pela lei do esquecimento, aprenda a amar e a perdoar o nosso semelhante. Faze a outro
aquilo que deseja, se te seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. Então, colocar no lugar do nosso semelhante, querer para o outro o mesmo que queremos para nós. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. E aqui nós chegamos ao final dessa reflexão, lembrando a importância do silêncio, como nos diz Emmanuel, para que a gente possa pensar com mais calma, com mais tranquilidade, não nos envenenando, e que a gente possa tranquilizar a mente, tranquilizar o coração e buscar a verdadeira libertação através do exercício do perdão. Perdoar e pedir perdão, para que Deus possa nos perdoar também e nos desculpar naquilo que precisarmos, porque é muita coisa que a gente precisa diariamente, viu, gente? Então, que Deus permaneça conosco e o tempo acabou. Obrigado, Graça, obrigado, Tassiano, obrigado a todos vocês. Ninguém quis falar nada, então. Obrigada, minha querida. Olha, aqui eu acho que nós somos reflexivos nessa questão de perdão, né? Quem é que não guarda aí no pensamento o momento de que foi atingido, que foi magoado e teve dificuldade de perdoar? Às vezes carregando ainda, muitos de nós carregamos essa algema, né? Aí preso ainda no sentimento de não conseguir perdoar, mas é muito interessante. Você falando sobre o perdão, a gente fica assim muito reflexivos, porque não é fácil perdoar, mas também não é difícil. É procurar estar no lugar do outro, né? Estar sempre pensando Jesus como modelo nosso. Obrigada, Regina. Tassiana, quer falar alguma coisa? Nós agradecemos, né, e a Regina pelas palavras, pela reflexão. E nesse período de isolamento, de distanciamento, né, tantos com o trabalho home office, o convívio mais intenso em casa, mais do que mais difícil. exercitar bastante esse perdão, né? É um desafio para todos nós e que bom que nós temos o Espiritismo que traz tanta luz, né, para a gente tentar conseguir viver melhor. Acho que o grande desafio hoje é a gente aprender a se relacionar melhor, aprender a machucar menos o outro, a nos machucar também, né, nesse convívio, tantas vezes assim, às vezes um pouco complicado, né, e nesse período de tanta ansiedade, de tanto medo, de tantas dores, né, de tantas perdas, exercitar o perdão realmente é um desafio. E o nosso amigo Marildo aí levantou o braço também, a mãozinha. Pode falar, meu amigo. Então, né? Como sempre, maravilhosa, né? E a Graça falou que ela é nossa e está emprestada, isso é verdade. Tá certo. Ô, Regina, eu fico muito feliz toda vez que a gente se encontra. Eu queria fazer uma pergunta, uma colocação. Muitas vezes, quando a gente toca nesse tema, Regina, a gente se depara com uma dúvida. Há pessoas que sempre fazem essa pergunta. O perdão, ele é proporcionalmente ligado ao esquecimento da ofensa? Porque há pessoas que falam assim, que pensam assim, né? Eu perdoei, mas eu não consigo esquecer do que ele me fez, né? E então sempre tem essa dúvida da pessoa acreditar que não perdoou porque não esquece da ofensa. Mas a ofensa
a pessoa que faz o mal, ele esquece. Mas a pessoa que recebe, realmente aquilo ali fica gravado. Como é que a pessoa faz, então, esse exercício para poder lidar com isso? Perdoar e esquecer a ofensa. O Amarildo, na realidade, diz assim: esquecer nós não temos como esquecer. O fato aconteceu, nós vamos continuar lembrando dele. Nós não somos pessoas desmemoriadas, então nós vamos continuar lembrando daquele fato. Mas nós podemos observar. Muitas vezes uma coisa acontece hoje, o sangue sobe, ferve, e a gente fica aí profundamente irritado, angustiado, com muita raiva realmente. Mas a gente vai observando que, com o passar do tempo, aquele sangue vai esfriando, as coisas vão se acalmando. Nós continuamos lembrando daquele fato, mas já não machuca tanto quanto machucou no momento em que aconteceu. E dia virá em que nós vamos parar e vamos dizer: meu Deus, como eu fui infantil, como é que eu fiquei tanto tempo sentindo raiva, sentindo mágoa por uma coisa que a gente vai sentar e vai rir. É como as crianças brigam, se estapeiam, aí vai um para um lado, outro para o outro, daqui 2 minutos elas nem lembram daquele fato. A dificuldade está exatamente no que nós falamos. Quando essas coisas acontecem, elas vêm de pessoas muito próximas a nós, que a gente sequer passava pela cabeça que aquela pessoa tivesse aquele tipo de pensamento ou de sentimento em relação a gente. Se fosse uma pessoa que não tem nenhuma importância para nós também não daríamos importância àquele fato. Mas como a pessoa tem importância para nós, aquilo dói mais e machuca mais. Então, nós temos que buscar muito o exercício da prece. Pedir a Deus que ajude a aliviar o nosso coração, a acalmar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu posso afirmar que não é uma coisa simples. Não faz muito tempo em que nós passamos por uma situação que até hoje a gente não consegue entender exatamente o que foi que aconteceu. No primeiro momento, realmente, foi brabo. Mas eu simplesmente silenciei, não comentei isso com quem quer que fosse, e o único recurso que eu tinha era o quê? Era buscar a prece. Porque eu não me sentia à vontade para chegar e estar frente a frente com aquela pessoa e conversar com ela e tentar entender o que é que tinha acontecido. Então, hoje, 2 anos depois, eu já consigo falar do assunto, consigo conviver normalmente com a pessoa, sem sentir aquele incômodo quando eu me aproximo, quando eu estou junto da pessoa, porque a gente continua convivendo dentro da casa espírita, mas dentro e fora da casa espírita, mas diz assim, aquele incômodo que a gente sentiu no momento em que aconteceu, eu posso afirmar que eu já não sinto mais hoje. Então, eu continuo lembrando exatamente tudo o que aconteceu. Continuo sem entender por que aquela pessoa agiu daquela forma. Mas, para mim, aquilo já não tem nenhuma importância. Não tem nenhuma importância. Se um dia essa pessoa pedir desculpas ou pedir perdão, para mim já está perdoado, já está desculpado, aliás, não precisa nem fazer isso. É fato já deletado da minha história. Mas, enquanto isso incomoda no coração e na mente, é porque nós ainda não demos conta de perdoar. Não sei se respondi sua pergunta como você queria. Respondeu sim, respondeu sim. É isso mesmo, foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. A gente poderia ficar aqui a noite toda, né, conversando com Regina.
mas não tem como continuar a noite toda, né, Regina? Mas a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza, minha amiga. Eu disse para o pessoal hoje, a gente fez a abertura do Evangelho no Lar, eu digo, pessoal, eu vou ter que sair, porque agora eu tenho que ir para Gurupi. Oh, que chique, Regional Sul do Tocantins. E nós vamos disponibilizar, Regina, a gravação para o estado do Tocantins, viu? Tá ótimo. Disponibiliza e coloca nos grupos do estado aí, do grupo dos dirigentes, da federativa, da unificação, a gente divulga em todos os grupos. Tá ótimo. E também vamos lá na Regional Centro, Mediunidade, vamos colocar também, viu? Tá para bom. que as pessoas vejam a palestra. Tá bom, minha querida, obrigada a todos, né? Tassiano, quem mesmo vai fazer a prece? É isso mesmo, muito bom. Então vamos aproveitar a nossa amiga Regina para ela já fechar com chave de ouro aí com a prece por nós. Oh, que bom. Então podemos fazer? Sim, minha amiga. Tá bom, então já vamos aquietando ainda mais a nossa mente, o nosso coração, elevando o pensamento a Deus e a Jesus ainda mais, abrindo o nosso coração, irradiando o que temos de melhor, deixando que esta energia cresça, se espalhe, inunde todo o ambiente em que nos encontramos. E unindo ao Mestre Jesus, a toda a equipe que dirige e que orienta o trabalho. Essa energia se espalha pelo planeta Terra e é levada a todos os lares onde mais haja necessidade. Onde esteja a dor, a fome, a miséria, as mágoas e os ressentimentos. Que todas as pessoas que se sintam em aflição busquem o recurso da prece. Aliviem o coração. Sintam-se amparadas e energizadas pelo amor do Cristo. E que esta luz envolva o nosso Brasil, percorrendo todos os estados, cidades e municípios. Inunde o estado do Tocantins, tocando todos os lares, todas as mentes, todos os corações. Que Bezerra de Menezes se faça presente, aonde haja necessidade maior. Que Jesus possa levar, através do nosso irmão, o lenitivo do amor. E que tenhamos uma excelente noite, com oportunidade de trabalho junto à equipe espiritual. Que possamos refletir sobre este tema, sobre este assunto. E que Jesus nos ajude a trabalhar em nós o entendimento, a caridade, o perdão e o amor. Em todos os instantes de nossa vida. E assim, nós vamos pedindo por aquelas pessoas que se encontram nos leitos dos hospitais. Como pedimos também por todos os profissionais da área de saúde, de segurança, enfim, todos os seres humanos que estejam precisando de amparo e de assistência. E dessa forma nós encerramos com a certeza de que Jesus permanecerá conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Obrigada, viu, querida? Obrigada a todos. Eu que agradeço. Maristela, Marildo, Eliane Gomes, Esther Cavalai, Tassiano. Vamos agradecendo aí, né, Tassiano?
Isso mesmo, minha amiga. Muito bom estarmos juntos e aguardamos vocês nas próximas quintas-feiras, às 19h30. Fiquem com Deus. Obrigada, minha